Oi, gente! No vídeo de hoje eu tô trazendo algumas indicações de livros para pessoas solitárias. Eu postei um vídeo aqui no canal e muita gente se identificou com esse estilo de vida mais sozinho, né, da solitude e tal. E como eu sou uma entusiasta da leitura, eu já li muito livro na minha vida. Vários desses livros me tocaram de uma forma especial, porque eu acabei me identificando com a escrita, porque nesses livros aqui que eu vou trazer hoje, eu percebo que é uma visão de mundo até um pouco característica de pessoas que são mais sozinhas, porque querendo ou não, a gente acaba meio que observando as coisas mais de fora, de uma perspectiva diferente. Aqui na minha cidade tem uma biblioteca que inclusive passou por uma reforma recentemente. Eu confesso até que eu preferia antes. Parece que hoje perdeu um pouco da magia do lugar depois que foi reformada, sei lá. Tá parecendo uma clínica odontológica. Mas eu sempre ia lá com a minha mãe, a gente pegava muito livro, lia bastante livro. Quando eu estava no ensino médio, eu ganhei um prêmio na minha escola por ter sido a aluna que mais leu livros assim ao longo do ensino médio. E o prêmio foi uma calça jeans e uma camiseta. Foi bom, né? Hoje em dia ninguém ganha mais nada de graça, né? Então eu gostei. Enfim, eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar já com o primeiro livro. Bom, o primeiro livro que eu vou trazer para vocês é esse aqui, A Metamorfose, do Franz Kafka. Essa edição tá muito lindo, é da Planeta Minotauro e se você for aí na Amazon você encontra bem baratinho. Ele é um livro pequeno, tá? Então eu não considero uma leitura difícil. Ah, e como eu sou designer, eu sou suspeita a falar, mas eu acho também as ilustrações que tem nesse livro muito bonitas. E o que é que acontece aqui na Metamorfose? A gente vai acompanhar a transformação que o Gregor Samsa está passando. O Gregor é o personagem principal desse livro, né? Ele é um cara muito sozinho, que ele vive basicamente para trabalhar, porque ele ajuda, né, os pais dele e a irmã. Porém, ele acorda em um dia aí comum e ele está transformado num inseto. Agora, se esse inseto é uma barata, um besouro, o livro não deixa isso claro, vai muito da interpretação de cada um. E a gente acompanha meio que a agonia do Gregor quando ele se transforma nesse besouro. Ele não consegue mais sair do quarto, ele tenta evitar os pais e a irmã ali por muitos dias para os pais não verem ele nesse estado. E quando a família finalmente descobre como é que ele tá, né? Ele ter virado inseto, a família nem se preocupa com ele. Fica pensando, e agora, meu Deus, não vai ter mais o dinheiro do Gregor para ajudar aqui em casa, e agora como é que vai ser? E nem o próprio Gregor se importa muito com ele mesmo, ele se importa mais em como é que vai ficar a situação da família, sem o trabalho dele, sem o dinheiro dele. E aí eu gostaria até de compartilhar aqui com vocês o início do livro. Fala assim, ó. Certa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num monstruoso inseto repugnante. Deitado sobre as costas rijas, como armaduras, ergueu ligeiramente a cabeça e viu sua barriga marrom e curvada, dividida em segmentos rígidos e arqueados. A manta mal cobria o ventre e estava pronta para escorregar de uma vez. Suas muitas pernas, miseravelmente magras em comparação com seu tamanho, tremiam diante de seus olhos desamparados. E o que eu gosto desse livro aqui é que ele fala da solidão do Gregor. O próprio autor, o Franz Kafka, ele também era um cara muito melancólico, muito sozinho, ele tinha muitos problemas com os pais. Muitas pessoas que leem esse livro teorizam, né, que na verdade o Gregor nem se transformou num besouro. Na verdade é meio que uma alegoria ali a você entrar num estado depressivo devido a trabalhar demais, a pressão assim financeira, social e os problemas familiares. Então eu gosto como o livro aborda isso. Tá? Então agora vamos. Ah, não, peraí, não. Ah, eu separei mais uma frase aqui, porque eu anotei no meu caderno mais algumas frases dos livros, né? Ó, é desse livro ainda. Não consigo fazer você entender. Não consigo fazer ninguém entender o que está acontecendo dentro de mim. Não consigo nem explicar para mim mesmo. Então, top demais. Vamos pro segundo. Segundo livro que eu trouxe para vocês é esse aqui, ó, A Morte de Ivan Illich.
do Lev Tolstói. Esse autor aqui, ele é um autor russo. Eu amo literatura russa, justamente porque tem essa vibe assim mais introspectiva, um pouco mais sombria. E o Tolstói, ele também tem outros grandes sucessos, como por exemplo Guerra e Paz, Ana Karenina, né? E nesse livro aqui, A Morte de Ivan Ilitch, a gente já começa com a morte do Ivan Ilitch, né? E o que é que eu acho interessante aqui? Nesse livro, a gente vai descobrir como o Ivan morreu, a gente vai conhecer um pouco mais da vida dele, tá? E o interessante é que o Ivan, ele não teve uma vida necessariamente triste, sabe? Na verdade, ele conseguiu construir uma família, ele tinha um bom emprego, ele teve filhos, ele tinha uma condição financeira boa, mas meio que a vida dele era monótona demais. Em vez da vida dele ser assim demais ou ser muito lá embaixo, a vida dele era uma linha reta. Então tem um pouco dessa angústia e desse sentimento de você viver meio que cumprindo o que a sociedade espera de você. Vocês sabem que a sociedade meio que tem um manual pra gente de você vai estudar, vai pra faculdade, vai trabalhar, vai formar uma família, aí você morre. Enfim, e aí o próprio Ivan, ele vai fazendo essas reflexões sobre a vida dele e sobre como ele, por mais que tenha atingido o que é considerado sucesso na sociedade, ele mesmo assim ainda não estava feliz. Então eu acho interessante essa reflexão. E uma das citações que eu trouxe foi essa daqui, ó. E à medida que a existência corria, tornava-se mais oca, mais tola. É como se eu estivesse descendo uma montanha pensando que eu a subia. Exatamente isso. Perante a opinião pública, eu subia, mas na verdade eu afundava. E agora cheguei ao fim, a sepultura me espera. É muito bom ler isso aqui para a gente até refletir o que será que a gente está fazendo com a nossa vida. Estamos cumprindo expectativas ou a gente está vivendo uma vida do jeito que a gente quer? Muito pouquinho o livro, tá? São poucas páginas. Eu acho que eu comprei ele por R$ 13. Mas também não é uma leitura muito fácil, tá? Assim, nossa, as palavras super fáceis e muito fluida. É mais, assim, profundo. Outro livro que eu trouxe aqui, e gente, olha só, amassou a capa, porque eu guardei ele numa caixinha, né, e acabou amassando. Esse aqui, ó, Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. Ele também é um autor russo. Ele é um livro relativamente curto, mas eu já alerto vocês que é uma leitura profunda, tá? Não é uma leitura fácil, ele é um livro mais denso, né? Tem grandes parágrafos, o estilo de escrita é mais denso, mas esse livro aqui, ele é simplesmente fascinante. Eu gostaria até de ler a primeira parte do livro aqui para vocês. A introdução dele já dá assim uma pancada na tua cara. Ó, sou um homem doente, sou um homem raivoso, sou um homem sem graça nenhuma. Acho que sofro do fígado. Na verdade, não tenho a menor ideia da minha doença, nem sei dizer direito o que dói. Não me trato e nunca me tratei, apesar de respeitar a medicina e os médicos. Além do mais, eu sou supersticioso ao extremo. Bom, pelo menos o bastante para respeitar a medicina. Sou instruído o suficiente para não ser supersticioso e mesmo assim sou supersticioso. Não, meus senhores, eu não quero me curar da raiva. E isso, não há dúvida, é uma coisa que os senhores não vão se dar ao trabalho de compreender. Mas muito bem, eu compreendo aos senhores. Claro, neste caso, não sou capaz de explicar quem é que eu estou infernizando com a minha raiva. Sei muito bem que não posso nem de longe causar dano aos médicos, por não me tratar com eles. E sei, melhor do que qualquer um, que com isso só prejudico a mim mesmo e mais ninguém. Porém, apesar de tudo, se eu não me trato, é de raiva. O fígado está doendo, pois que doa ainda mais. Cara, esse livro aqui, ele tem umas reflexões, umas frases, porque ele é como se fosse escrito em primeira pessoa, né? A gente não sabe o nome do autor, né, que está escrevendo, mas é meio que até como se fosse um diário dele. Ele fala de algumas coisas da vida dele, ele é até um pouco hipócrita em alguns sentidos, ele se acha um pouco superior às outras pessoas. Nossa, participação da mosca no vídeo.
ele se acha até um pouco superior às outras pessoas, ele se acha mais inteligente, ele vê a humanidade assim até com um certo tipo de degradação, como se meio que as outras pessoas estivessem perdidas, mas ao mesmo tempo ele quer uma aprovação dessas outras pessoas. Então realmente é um livro bem profundo, que com certeza você vai se identificar em muitos pontos dele. E eu trouxe aqui 2 citações do livro. A primeira é essa aqui: juro aos senhores que ter consciência demais é uma doença de verdade e perfeita. Ou seja, ele está meio que falando que você ser inteligente demais às vezes nem é bom, porque assim você também fica mais sensível a perceber as coisas. Vocês veem que esse povo aí mais burrinho, meio doidinho, eles eles vivem mais felizes, né? Porque eles vivem ali na parte superficial. E essa outra parte, ó. Sou culpado em primeiro lugar porque sou mais inteligente do que todos os outros que me rodeiam. Autoestima ele tem. Então, eu indico, mas é uma leitura um pouco mais difícil. Agora, eu vou indicar um livro que eu não tenho ele aqui comigo, tá? Eu li esse livro pela biblioteca aqui da minha cidade, que é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Gente, esse livro, assim, ele mexeu comigo de um jeito. A gente vai acompanhar o Dorian Gray, que ele é um rapaz lindo. A aparência dele, ele é lindo. E ele conhece um pintor, o Basil, que resolve pintar um quadro do Dorian para meio que eternizar ali o rosto dele, a aparência dele. E ao longo desse livro a gente vai acompanhando como o Dorian Gray vai se corrompendo com as coisas da sociedade. Tem umas conversas muito legais entre o Basil, né, que é o pintor, e o amigo dele, também com o Dorian. E acontece que, de certa forma, essa degradação da alma do Dorian Gray, né, a alma do Dorian Gray vai sendo corrompida ao longo do livro, e isso se reflete no quadro que foi pintado. Mas só lendo para você entender melhor. Só que é um livro muito bom, que traz reflexões legais, e eu separei um trecho dele que diz assim. Show! Que diz assim: hoje em dia, as pessoas têm medo de si próprias. Esquecem-se do mais elevado de todos os deveres, o dever que cada um de nós tem consigo mesmo. Claro que são caridosas, dão de comer a quem tem fome e vestem aos mendigos, mas as suas próprias almas estão famintas e nuas. Só por aí, ó, já dá pra você ter uma noção do mindset. E assim, eu falei que no final do vídeo eu ia trazer uma indicação de um livro diferente, porque até então esses livros aqui que eu indiquei, eles são mais ficção, romance. Romance necessariamente não é livro de casal, tá? Do amor romântico, é um gênero literário. Mas eu também gosto muito de livros de filosofia, de neurociência, de desenvolvimento pessoal. E até hoje, todos os livros de desenvolvimento pessoal que eu já li, o que mais me transformou foi esse aqui, ó. O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Aqui, o ego não é necessariamente o seu orgulho. Nossa, eu sou uma pessoa orgulhosa e não sei o quê. Vocês podem ver que eu gostei, porque eu fiz muitas marcações no livro. Aqui, ele se baseia muito no estoicismo. Eu não vou saber explicar 100% o que é o estoicismo, mas de uma forma bem leiga, é basicamente aquela filosofia que diz para você não deixar as coisas te abalarem tanto. Tipo, as coisas são como elas são. Você não pode mudar o ritmo das coisas, o que as pessoas fazem com você, mas você pode controlar o que você sente. Então ele traz muito da filosofia estoica pra cá. É uma leitura muito fácil, tipo assim, você vai lendo que você nem percebe. E aí eu vou aqui separar algumas frases para ler aqui para vocês. Ó, eu selecionei aqui um capítulo do livro que nos dá, assim, uns direcionamentos em relação a falar. Porque tão importante quanto você saber falar é você saber a hora de ficar calado. E aí ele fala assim, ó: o silêncio é o descanso dos fortes e dos que têm confiança em si. Sherman tinha uma boa regra que tentava seguir. Nunca se justifique pelo que você pensa ou faz, a não ser que seja precioso. Talvez, depois de algum tempo, uma explicação melhor simplesmente apareça na sua cabeça. Aí ele também
aqui mais abaixo, né, diz uma frase assim: o maior tesouro de um homem é uma língua econômica. E é justamente isso, né? Você saber a hora de você se silenciar e usar o silêncio ao seu favor. E eu vou pesquisar mais umas frases aqui, porque eu gosto muito desse livro. Ó, aqui nessa outra parte do livro, ele está falando sobre a gente ter cuidado para não viver só no mundo das nossas ideias, preso na nossa cabeça. E aí ele fala assim: viver com discernimento e presença requer coragem. Não viva na bruma do abstrato, mas dentro do que é tangível e real, ainda que seja, e especialmente se for, desconfortável. Participe do que está acontecendo ao redor, alimente-se disso, ajuste-se a isso. Não há nenhuma plateia para a qual se apresentar. Há apenas trabalho a ser feito e lições a serem aprendidas em tudo que nos cerca. Enfim, traz várias lições sobre vários aspectos da vida e eu super recomendo. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Nossa, tô com o cabelo todo arrupiado. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês quiserem, eu trago uma parte 2 com mais livros. E também vocês podem se sentir à vontade para deixar aqui nos comentários livros que vocês já leram, que gostaram muito, que causam um impacto na sua vida. E é isso, pessoal. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Ah, e se você assistiu até aqui, eu quero que você comente. Deixa eu ver. Quero que você comente azul, que é a capa desse livro, para eu saber que você assistiu até aqui.